Fala pessoal, tudo bom? Dando continuidade, como eu não consegui dar a última aula, né? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando e seguindo aquele roteiro que nós fizemos sobre a introdução web. E para começar desenvolvimento web, a gente precisa entender melhor sobre HTML, o que é o HTML, que é um principal arquivo, um dos principais arquivos que a gente utiliza para montar as nossas páginas web, tá? O HTML, ele nada mais é do que uma linguagem de marcação. Então, o que é isso, Zanin? A gente vai escrever, né? Na verdade, resumindo, a gente escreve o que a gente quer que aparece na nossa tela, no nosso browser, né? E o HTML vai nos ajudar com a formatação desses elementos. Então, para título, texto, imagem, lista, tabela, tudo que a gente quer que apareça no nosso site, a gente informa através desse HTML. E tem também o CSS, que é a nossa folha de estilo, é o que vai dar a estilização, a cara bonita para o nosso site. Então, o HTML junto com o CSS, a gente consegue fazer as páginas mais bonitas para o site, né, para o nosso site. Então, eu vou explicar. O HTML é o Hypertext Markup, né? Uma linguagem de marcação. Resumindo o que é HTML, é o Hypertext Markup Language, né? Que é traduzindo é isso mesmo, a sigla HTML. E os arquivos, né? A gente utiliza o ponto HTML como extensão para o browser entender esse arquivo. Então, começando aqui, uma introduçãozinha rápida, né? Vou criar aqui, já estou com a minha área de trabalho aberta, vou criar aqui uma pastinha, ó, uma nova pasta, vou colocar aqui aula, por exemplo, vou colocar o nome dela de... Opa! Aula HTML5, por exemplo, né? O HTML está na versão 5, ele já teve várias versões, mas a atual, a que a gente usa, né, diariamente, é o 5, HTML5, tá? Que já vem com algumas funcionalidades bem legais, que durante o curso eu vou mostrar muita coisa bacana que a gente consegue fazer simplesmente com HTML5 e as inovações que ele teve em relação às versões anteriores. Mas a gente vai focar na versão mais atual, né? Um outro caso também, para a gente conseguir escrever os nossos códigos, seja HTML, JavaScript, todos os códigos que nós vamos aprender durante esse curso, é o editor de texto. É uma ferramenta principal para a gente conseguir escrever o código, desenvolver todos os nossos apps, né? Existem vários no mercado. O que a gente vai utilizar é o Visual Studio Code, VS Code. Ele é gratuito, funciona no Windows, no Linux e no Mac, tá? Então eu já tenho aqui instalado, mas vou abrir o browser aqui rapidinho, só para vocês entenderem como que a gente pega ele, né? Onde que a gente acha esse editor de texto. Então vou colocar aqui, eu posso abrir o Google mesmo, ó. Faço pesquisa aqui, Visual Studio Code. Não se preocupe, eu vou mandar aí no Telegram um link também do site para vocês conseguirem baixar. É esse primeiro link aqui, ó. Inclusive já até aparece aqui o download Visual Studio, mas vou abrir o site para vocês entenderem como é que é. É super simples de instalar. É baixar, clicar duas vezes, instalar, seguir o processo de instalação aí do computador de vocês, seja qual marca, se é Mac, se é Windows ou Linux, né? No caso aqui eu estou no Mac, então ele já mostra aqui Download for Mac. É só eu clicar aqui que ele vai me devolver a versão mais estável, né, da aplicação, e a gente pode baixar e começar a instalar no computador e começar a usar, tá? Eu não vou fazer o download, como eu disse, eu já tenho ele instalado aqui, ó, na minha máquina. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu já tenho ele aqui, ó, Visual Studio Code, né? Vou abrir ele. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo também explicando sobre Visual Studio Code, como ele funciona, quais são os recursos, o que a gente tem que fazer para... Na verdade, já pode começar a usar, mas tem várias coisas que facilitam o nosso dia a dia de desenvolvimento aí. Vários plugins, a gente consegue mudar a cor dele aqui para ficar mais agradável aos olhos, né? Com o tempo você fica digitando muito código e tudo mais. Então, se for uma tela branca com as letras coloridas, isso força bastante as vistas. Então, tem várias questões, né? Inclusive no meu aqui eu estou usando um tema que chama Drácula. Ele é super confortável, super legal, se vocês quiserem usar aí, assim que vocês instalarem também.
é só clicar aqui nesse quadradinho, nesses 4 quadradinhos aqui de extensão, né, que são as extensions do Visual Studio, vir aqui em procurar no Search Extension e colocar aqui Drácula. É o primeiro tema que aparece aqui, ó, o Drácula oficial. É só clicar nele, no caso o meu já está instalado, né? Aí você clica em instalar, depois em Set Color Theme, né? Que aí ele vem aqui, tem o Drácula, seleciona o Drácula e ele já vai ficar todo roxinho assim, com as letras coloridas desse formato aqui, que é bem legal, fica bem confortável para a gente programar. Voltando aqui o tema, a aula de hoje, que é o HTML, eu já estou aqui, né? Deixa eu fechar essa janelinha. Ele já vem, ele abre assim, né, vazio, então aqui ele já me dá algumas opções de mostrar os comandos, de ir até um arquivo, mas a gente não vai usar isso. O que eu vou fazer, eu vou começar abrindo, na verdade aqui, deixa eu até fechar, vou arrastar essa pastinha aqui para cima do meu ícone, né, e vou abrir ela dentro do Visual Studio Code. Então é bem tranquilo mesmo, é só arrastar, você pode vir aqui, ao invés de arrastar, você põe aqui Open Workspace, aí você seta a pasta que você quer começar a trabalhar, né? O New File para fazer um novo arquivo. Então eu vou começar clicando com direito aqui, na parte aqui onde ficam os nossos arquivos, né, do nosso projeto. Vou criar um novo arquivo e vou dar o nome de index.html. Tá? Então eu já estou informando que é um HTML e o nome de index, ele é importante utilizar esse nome porque o index é referente à primeira tela do nosso site. Claro que o nosso site, normalmente, ele é composto por várias telas. Não necessariamente, existe site de uma tela só, não tem problema. Mas o index significa que todos os browsers, quando a gente entrar no nosso site, o index é a primeira tela que ele vai identificar e apresentar para o usuário. Então é legal manter esse nome. Normalmente é index ou default, que ele vai identificar que é a primeira tela e vai mostrar para o usuário. Por exemplo, entrei lá, www.zanine.com.br, ele vai ver qual que é a index e vai entregar para o usuário. Aí ele entrega lá a home do nosso site, tá? Então é legal manter o nome de index. Não é bacana a gente usar caractere especial no nome dos nossos arquivos, utilizar espaço, letra maiúscula, essas coisas. O legal é sempre minúsculo, sem espaço, sem caractere especial. Se você quiser colocar o espaço, então, por exemplo, que aqui no nome do arquivo, você gostaria de colocar primeira página. A gente escreve primeira. Ao invés de dar o espaço, né, a gente coloca o underline página. Não tem problema, aí fica legal, fica organizado, fica fácil do browser interpretar, né, o código e tudo mais. Mas para a nossa aula de hoje eu vou manter aqui o nosso index.html. Aqui do lado eu já posso começar a escrever o nosso código. Então o HTML ele é composto por tags, né? Então normalmente para abrir uma tag dentro do arquivo a gente coloca o sinal de menor que nome da tag que a gente vai utilizar, eu mostro, não se preocupa com essa questão do nome, e a gente fecha. Todas as tags, a grande maioria delas, a gente precisa abrir ela e fechar. Então, assim, para fechar a tag, a gente fala o sinal de menor que, barra, o nome da tag e o sinal de maior que para fechar, tá? Antes da gente começar também, tem uma tag importante que a gente precisa informar o tipo de documento. Então, no caso aqui, é um HTML, vou colocar aqui doctype, HTML, tá? Ele já informa que a primeira tag, essa aqui, ela não precisa abrir e fechar, é uma tag mais informativa mesmo do código, né? Um ponto legal também, não sei se vocês repararam, quando eu comecei a escrever aqui o doctype, o editor de texto, como ele já sabe que eu estou trabalhando no arquivo HTML, ele vai preenchendo algumas coisas e isso facilita o nosso dia a dia, fica muito mais simples de escrever o código, mais rápido, inclusive. Então ajuda bastante, tá? O editor de texto. Uma outra tag importantíssima é a própria tag HTML, né? A gente abre, fecha a tag HTML, que ela vai abraçar todas as demais tags dentro da nossa página web. Então, um arquivo HTML ele é dividido em duas seções, que tem a tag head, de cabeçalho, que é a tag onde a gente vai informar, passar algumas informações do nosso site, o que é, e a outra tag body, de corpo mesmo, que é o corpo
do nosso site, é o que vai aparecer lá para o usuário final quando ele acessar a nossa página web, tá? Então eu vou dar aqui um Ctrl S para salvar, já vou vir aqui, ó, na minha área de trabalho, por exemplo, porque HTML5, né? Já está aqui o arquivo index.html que a gente criou, vou abrir ele 2 vezes e abrir aqui no browser. Então você pode notar que, claro, ele abriu tudo em branco porque a gente não escreveu nada lá ainda. E a gente vai começar a escrever algumas coisas aqui. Então na tag de cabeçalho, que é a tag head, né? Ela vai trazer tudo para a gente, todas as informações para o browser. Então, por exemplo, uma tag legal é a tag title, né? Eu abro a tag, fecho a tag, tem a tag title, que é o que aparece aqui na abinha, ó. Como eu não tenho nenhum title informado, na nossa aba aqui, ó, se eu abrir o browser, por exemplo, tá lá, ele me mostra o nome do arquivo, index.html. Não é isso que eu quero que apareça o nome do meu site, por exemplo. Então vou colocar aqui o famoso Olá Mundo, vou dar um Ctrl S, salvar, vou abrir aqui meu browser, Ctrl R para atualizar. Ele já me apresentou aqui em cima o título, Olá Mundo, da nossa primeira página, tá? Um ponto importante que a gente tem, a grande maioria das tags, ela tem a opção da gente setar atributos. No HTML é importante que a gente seta, por exemplo, a tag language, né, de linguagem, e falar que o nosso site que a gente está fazendo, ele é português brasileiro, então eu coloco PTBR. Se fosse inglês, eu colocava EN. É interessante colocar isso porque isso facilita muito na hora da busca do site, por exemplo, no Google, você está pesquisando sobre algum assunto, e ele vai entender que se você está no Brasil, por exemplo, pesquisando em português, num site em português, ele vai facilitar muito o Google a encontrar essas páginas relacionadas àquele assunto, sendo em português. A gente não precisa obrigatoriamente informar esse parâmetro HTML, mas é muito importante a gente colocar ele, que ajuda demais na visualização do nosso site nas pesquisas do Google. Então isso é bem legal. Aqui ainda no cabeçalho, né, do nosso site, eu vou colocar uma outra tag. Antes de colocar outra tag, eu vou colocar um exemplo aqui. Eu vou criar uma tag de P, H1 de título, né, que é as tags. No próximo vídeo, que eu já vou mandar também, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre as tags, quais são todas as tags, mas hoje aqui eu quero mostrar só uma pequena introdução mesmo de como que é o HTML, como que a gente começa um arquivo HTML. Então vou colocar aqui no nosso título também, ó, Olá Mundo. Dou um Ctrl S, né, para salvar, abro aqui meu browser de novo e dou um Ctrl R, ele já apareceu aqui para mim, o Olá Mundo, tá? Então, turma, aqui tem o cabeçalho, perdão, tem uma tag importante, que são as meta tags que a gente coloca no nosso cabeçalho, que é onde a gente seta algumas configurações. Então, como aqui tem um caractere especial Olá Mundo, aqui não deu erro, mas em alguns browsers, ele não identifica esse caractere e aparece um monte de caractere misturado. Então, a gente tem que informar no nosso cabeçalho aqui do nosso HTML o char7, que a gente utiliza o TF8, que é um padrão aí de caracteres que ele vai identificar e vai mostrar para a gente, sem dar erro, aqui os caracteres especiais na nossa página. No caso aqui não deu erro porque ele já identificou, mas em alguns browsers, como tem o Google Chrome, tem lá o Internet Explorer, tem o Firefox, hoje tem uma infinidade de browser, que um ou outro não interpreta da mesma forma e pode dar erro. Então é importantíssimo a gente setar no início do nosso arquivo essa tag aqui, meta com char7, o TF8, beleza? Na nossa tag corpo aqui na body, que é o que aparece no site e tudo mais, que a gente vai colocar todas essas tags, que é visual lá para o usuário. No caso aqui eu coloquei só uma tag H1, informando, né, o Olá Mundo aqui, chamando de Olá Mundo, que é o conteúdo da nossa página. Então aqui nós temos a nossa primeira página web. É claro que a gente vai evoluir muita coisa em cima disso, mas eu espero que vocês gostem, tá? E qualquer dúvida, eu vou mandar também esses arquivos lá no Telegram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco à disposição e vou responder o mais rápido possível. Beleza, turma? Valeu! Bom restinho de domingo para vocês aí.